Shalom a todos. Estamos em Parashat Vaikra e também uma semana antes de Pesach. Então, vamos tentar conectar também na Parashá com a festa de Pesach que está chegando. Deixa Tová. Nossa Parashá, em Humash novo, está falando sobre os Korbanot, todos os detalhes dos Korbanot. Alguém que quer trazer um Korban, traz um animal para Bet HaMikdash, e todos os detalhes, o que precisava fazer, o Kohen pega um animal, faz shechitá, pega o sangue, joga sobre o Mizbeach, tem pedaços que precisa queimar, tem tipos de Korbanot que o Kohen pode comer, tem Korbanot que o dono pode comer também, tem Korbanot que vão ser queimados todos sobre o Mizbeach, e assim todos os detalhes dos Korbanot. E se a gente pensa, quando aconteceu o primeiro Korban do Am Israel, aconteceu a véspera da saída do Egito. Hashem fala para o povo de Israel pegar o carneiro, fazer shechitá, o famoso Korban Pesach, certo? Todo o Am Israel pegaram o carneiro e fizeram o Korban Pesach. Mas um segundo, era Korban Pesach? Eles não tinham Bet HaMikdash, não tinha Mishkan, não tinha nada. Então não era Korban, simplesmente comer um carneiro. Então não é um Korban. Do que a gente está falando aqui? Por que a gente está falando que era um Korban? E por que essa coisa de Korban é tão importante antes da saída do Egito? De fazer um Korban? Por quê? Quando ia sair do Egito, acabou. E até depois parece que é muito forte. Que antes de começar o Pesach, acontecia lá na época, na véspera, desde Hatzot, meio-dia, comecei a fazer a shechitá do carneiro. Então a gente precisa entender o que estava acontecendo. Por que esse korban é tão importante até antes do Pesach? Por quê? Então, se a gente pensa bem, a maioria dos korbanot estão chegando sobre os pecados das pessoas. E por que precisava trazer um animal? Por quê? Os livros profundos explicam que já que a pessoa, o ser humano, ele tem a parte espiritual, que é a alma, tem a parte mais baixa, você fala a parte animal dele. E quando ele faz a mitzvot, ele se liga mais com a parte espiritual, com a alma. Quando ele faz pecado, ele se liga com a parte mais animal dele. Sim? Então, ou com a alma, nas mitzvot, ou com o animal, nos averot. E aí, quando ele fez um pecado, ele vai lá, ele traz um korban que ele pegou do dinheiro dele, como se fosse que ele pega esse pedaço dele, pedaço animal dele que fez o pecado, ele vai lá, ele sacrifica isso para Hashem, tipo, ele fala, eu não quero dessa parte que fez o pecado. Quero agora somente consagrar isso para Hashem, eu não quero que vai ser uma parte de mim, certo? Então, a gente entende que para a pessoa poder se liberar do pecado, que o pecado ele mancha ele, o pecado ele ficar fazendo preso ele, até que pode fazer vícios nele, ele precisa sacrificar uma coisa. Precisa pegar uma coisa dele mesmo, que isso que vai causar para ele que ele vai se liberar do pecado. Isso que a gente aprende em nossa parte. É isso a parte mais importante. Como está escrito,
Primeiro passo que nossa palavra que fala sobre Corban está escrito assim: Adam que akriv mikem, a pessoa que vai sacrificar de vocês. Nossos sábios falam o que é de vocês? Cada um dele mesmo vai sacrificar. Não é do animal, é dele mesmo. Então, é isso o principal. O resto, os detalhes. O principal é de tirar dele mesmo a parte animal, a parte que não é boa, e aí vai ser liberado. A mesma coisa ao povo de Israel. O povo de Israel estava se ligando com impureza muitos anos, com a Avodah Zarah, que era a Avodah Zarah do carneiro, idolatria do carneiro mesmo, com muitos anos. Então, agora para sair do Egito, precisava se liberar um pouco desses pecados, dessas coisas ruins que colocava eles na prisão do Egito, prisão espiritual. E para se liberar disso, precisava pegar esse carneiro, amarrar ele, mostrar isso para o Egito. Um grande trabalho, um grande esforço. E falar agora, essa parte do carneiro, essa parte da avodah que está dentro da gente, agora a gente vai se separar disso. A gente vai queimar. A gente vai lá e a gente vai se separar disso. A gente vai desprezar essa avodah zará, a gente vai se separar disso. É isso que vai causar a liberdade. Isso, depois que a pessoa ele se libera de todas essas coisas ruins que ele tem dentro dele, isso que vai causar para ele uma liberdade. Uma liberdade. E isso, por isso se chama Corban mesmo que não tinha misber. Porque isso é a parte mais importante. Se liberar das coisas ruins que a pessoa tem, que faz ele preso, os vícios, e tudo isso, isso que vai causar para ele uma liberdade. Então também, hoje em dia, a gente pode entender isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa ele se sente mal, depressão, ele se sente com estresse, com tudo isso. Então, o que ele está fazendo? Muitas vezes, ele foge. Ele foge. Ah, vamos assistir um filme. Vamos assistir mais um filme. Vamos viajar. Vamos aqui, vamos ali. Ele tem certeza que isso que vai fazer ele se liberar dos problemas. Mas depois disso, que ele acaba a viagem, tudo volta e volta muito forte. Uma vez eu vi do Rav Zamir Cohen, ele dá um exemplo muito forte disso. Ele fala, vamos imaginar uma criança que quer muito uma mamadeira de leite. E vamos imaginar alguém que não tem, o pai ficou sem, guardando a criança e não tem leite em casa. Ele fica desesperado. Não tem leite para dar para a criança. Não sabe como fazer. E a criança grita, grita, grita e não aguenta. Fala, sabe o quê? Eu vou dar para ele uma mamadeira vazia, sem nada. Pelo menos ele vai ter isso na boca, isso que vai acalmar ele. Ele vai achar que é leite. É verdade, no início, a criança se acalmou. Mas depois de alguns segundos, que ele entendeu o que está acontecendo, que não tem leite lá, ele gritou muito mais forte. Então, o que a gente entende? Não são as viagens, não são os filmes, não, isso não é isso que traz a pessoa para a liberdade. Ao contrário, quando a pessoa é pronta para poder cortar um vício dele, uma coisa que faz ele preso, uma coisa que ele pensa sobre ele, uma coisa que ele achou que só isso pode ser. Vamos dizer, vamos imaginar alguém que tenta achar um shidur. Ele quer casar. Aí ele se coloca dentro da cabeça que só isso, só com essa moça vou casar. Então ele se colocou isso na cabeça. Ele precisa ficar pronto a sacrificar isso.
a eliminar isso da cabeça dele. E aí, depois disso, vai ficar livre. A liberdade precisa passar através do sacrifício. Depois que a pessoa é de ponto de sacrificar as coisas que ele nem percebe, que essas coisas que faz ele preso, então, quando ele vai fazer isso, ele vai ficar livre. Ele vai ficar livre de verdade. Por isso, sempre nossa festa começa com Korban Pesach. Korban Pesach. Por quê? Porque que esse Korban lembra que a gente é pronto de liberar todos os nossos Gashmi. A gente não depende de coisas Gashmi, somente de coisas Ruhani. A gente não depende das coisas que a gente tem, da nossa riqueza, das coisas que a gente tem, a gente não depende disso. Para ser livres de verdade, não podemos depender disso. Por isso a gente também começa a nossa Leila Seder. Fala, Shata Acha Avde, Leshana Abba Barad Israel Benechorim. Sempre a gente fala isso. Que quando, Bezrat Hashem, a gente vai ficar em Eretz Israel, vai ser Benechorim. A gente precisa, pelo menos, mesmo que a gente não está ainda, ser prontos de ir lá a qualquer momento em Eretz Israel e não depender, não do dinheiro, não das coisas que tem em Chutz Laaretz, não dos costumes, a gente se acostumou no nosso lugar e tudo isso. Pronto de fazer esse sacrifício e de poder se liberar, sair para a liberdade. Exatamente isso hoje em dia que a gente não tem combate. E isso é a tefilá. A tefilá verdadeira é quando a pessoa não depende dele mesmo, das forças dele, das conexões que ele tem, do dinheiro que ele tem. Quando ele depende só de Hashem, isso é a tefilá verdadeira. Por isso nossos sábios falam que todo tefilot só vem substituir os korbanot. Porque os korbanot é o ponto de sacrificar a nossa parte material e de se colocar, de se liberar na parte espiritual. E também isso que está acontecendo na tefilá. Falamos, Hashem, a gente depende somente de você, somente que dá para a gente vida, somente que dá para a gente família, somente que dá para a gente as coisas mais importantes. É isso, é você que dá. O principal é você que dá tudo. Então, dependemos só de você. É assim que a pessoa pode chegar para uma liberdade de verdade, numa liberdade que pode enganar ele por algum tempo, depois voltar a ele. Que Hashem nos ajuda, que Bezrat Hashem podemos chegar e temos essa força de vez em quando de separar das coisas que coloca a gente, faz a gente presos, assim que podemos sair para a liberdade. Shabbat Shalom.